Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. É um prazer para todos nós, principalmente para casa, para a espiritualidade, a presença de vocês aqui. Hoje nós temos aqui para a nossa palestra o irmão Alexino, de Serra Talhada, do Centro Novo Horizonte, e vai falar para nós em relação a esse tema aí, as portas da nova era. Para iniciarmos, eu vou fazer uma oração. Pai, espiritualidade amiga, estamos aqui mais uma vez, prestes a iniciarmos mais uma palestra, mais uma sessão, e pedimos a tua ajuda, Senhor, para que nos edue, para que abra nossas mentes, nossos ouvidos, para que fique bem gravado nas nossas mentes tudo aqui que vai ser discutido. Pedimos a tua ajuda, a tua intuição, para que o palestrante possa, através de palavras simples, fazer com que entendamos plenamente o que vai ser discutido aqui. Pedimos a tua paz, para que possamos assim, com as nossas mentes sadias, elevadas para o alto, captarmos toda a mensagem que vai ser dita aqui. Que assim seja. Assim seja. A palavra do nosso irmão. Meus irmãos, muito boa tarde. Obrigado, Chico, pela introdução. Muita paz a todos. Que o Mestre Jesus esteja presente na tarde de hoje e sempre, né? Sabemos quais são os sinais dos novos tempos? Quais são as características da velha e da nova geração? Temos a curiosidade para saber a qual geração pertencemos? Todas essas indagações fazemos constantemente. Se você tem essa dúvida, então embarque com a gente agora nessa viagem que a gente vai fazer e tentar explicar o que é nova era. É falado tanto em nova era, não está falando em nova ordem mundial, isso é outro termo, isso é outra circunstância, mas nova era. Então, o que vem a ser nova era? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, relata que é o desenvolvimento das ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Lembremos que o próprio Mestre Jesus ele falou: meu Pai trabalha e nunca deixou de trabalhar. Então, a partir do momento que a gente trabalha, a gente quer o progresso, a gente quer o desenvolvimento, a gente quer avançar. Ninguém veio para ficar na praia, veio para avançar. E aí, como é que isso aí aconteceu? Por que a Terra está passando por essas circunstâncias que muitas vezes, a gente, por falta de informação, a gente diz aí que o mundo vai acabar, vai destruir tudo. Vem aquela circunstância de um Deus vingativo que, na verdade, não é nada disso. A gente tem que ir muito mais além. Antes da Terra existir, Jesus, o governador do planeta, ele já existia. É a comunidade dos espíritos puros. Jesus é o único exemplo de espírito puro que nós temos, mas não quer dizer que ele é o único. E relatam, tanto no livro A Caminho da Luz, que a gente vai trabalhar muito ele aqui, mas outras coletâneas, como Robson Pinheiro, que é mais recente, relatam que esses espíritos, antes de termos o nosso sistema solar, a Via Láctea, são espíritos de uma grandeza intelectual e moral muito grande. E eles se reuniram para a construção do que tudo que vemos hoje. Um planeta perfeito que a gente tira tudo dele. Mas não só o planeta, são espíritos construtores de galáxias. E esses espíritos que habitam nos mundos divinos, eles se reúnem em determinados tempos, em determinadas épocas de progresso para uma civilização inteira. No caso, nós, a humanidade, estamos passando por esse momento.
Mas muito antes dos homens das cavernas, relata Emmanuel que para criar esse planeta, o ideal da beleza foi sempre a preocupação do Cristo. Relata ele que nesses primeiros momentos, as edificações celulares, tudo isso aí, ele pensou tudo. E a sua mente poderosa direcionou para a construção de tudo que vemos hoje, não só na Terra, quanto no Sistema Solar e a Via Láctea. E a Terra começava a prosperar. A natureza, ela torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. São aqueles primeiros animais. A vida vem primeiro através da água, mas começaria através de répteis e animais domésticos. Até o que temos hoje, sabemos hoje, através da ciência, que os pássaros, eles são descendentes dos dinossauros. Isso aí está comprovadamente falado. Mas onde está o Adão que é falado na Bíblia? E eu acho muito interessante que às vezes os espíritas, eles pegam e esquecem a Bíblia. Para existir espiritismo, tem que ter a Bíblia. Para terminar, é Jesus. Jesus, na época dele, não tinha Novo Testamento. Ele sempre se referia a quem? À Bíblia, ao Velho Testamento. Era o que ele tinha. O Novo Testamento vem como mestre, mas ele sempre se referia, não vim destruir a lei. Quem é que tinha que trazer a lei? Moisés. Então, no livro Exilados de Capela, mostra-se justamente isso aí. Adão, ele na verdade representa a primeira reencarnação dos capelinos aqui. A gente vai trabalhar essa parte de capela mais na frente, mas não sai daí não. Porque o que é relatado hoje, que a gente diz, não, tinha os antropóides, eram os primeiros homens, sempre contrapondo Adão, mas Adão realmente existiu. Não podemos fugir disso aí. Muitas vezes a pessoa diz, não, Adão não existiu, isso é uma fábula criada. Existiu, houve essa reencarnação, que é na verdade um espírito. Representa justamente como se fosse um descendente, o primeiro, o descendente do povo hebreu, que veio de Capela. Os antropóides, que saem, se você for procurar no livro A Caminho da Luz, não fala nada de lei de Darwin, que ela não é lei, é teoria. Né? Se fosse lei, já estaria comprovado. Darwin é muito aceito em escolas, mas é teoria. Para que uma coisa seja lei, ela tem que passar provações, e muitos dos estudiosos disseram que Darwin atropelou muitas coisas de experiência. Então, temos que ter primeiro a hipótese, a lei, em terceiro, hipótese, teoria, lei e dogma. Então, ele não chegou a essa conjuntura de lei, é apenas uma teoria. É aceita em alguns pontos, mas houve muito atropelamento. E até hoje não tem nada comprovado que uma macaca entre no hospital e dê à luz a um ser humano. Então, esse elo perdido vivem procurando até hoje. Não tem nada comprovado. E se você for na coletânea de Emmanuel, Ângelo Inácio, nenhum fala nisso aí, certo? Mas no livro Exilados de Capela, relata uma coisa interessante, que esse sistema, tal qual o nosso sistema solar, existiam planetas que estavam em pleno desenvolvimento e passando para o mundo de regeneração. Contudo, assim como está acontecendo agora com a Terra, esses espíritos tinham alcançado um grau evolutivo muito grande, a ponto de que isso poderá acontecer aqui, já estavam a ponto de passar para esse mundo de regeneração. Contudo, havia espíritos que continuavam com uma moralidade muito baixa. No livro Exilados por Amor, relata justamente isso aí. Esses espíritos foram tirados de lá, mas o Mestre Jesus já estava lá para recebê-los
e relatar para onde eles viriam, colaborar no progresso aqui da Terra e, no momento oportuno, retornariam para o seu planeta natal. Isso aconteceu, mas ainda há muitos capelinos aqui na Terra. Isso criou um vínculo desse planeta conosco. Claro que tudo evolui. Nós, se já estamos passando para um mundo de regeneração, esses espíritos que habitam esse sistema, eles já estão numa evolução muito maior que a nossa, a ponto de seu perispírito ser confundido com o espírito, está menos denso. Esse relato já é trazido no livro Crepúsculo dos Deuses, de Robson Pinheiro. Então há uma densidade menor. E aí vem aquele relato que está na Bíblia. Reencarnaram no seio das raças ignorantes e primitivas e lembraram o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Aí se explica por que determinadas civilizações elas progrediram mais. Se observarmos os egípcios, eles tinham progredido muito mais, enquanto os seus vizinhos eram tribos. E aí nós temos muitos capelinos que está relatado lá no Velho Testamento. Adão, Moisés, José de Arimateia. Todos esses espíritos vieram, assumiram outras identidades, mas o nível de inteligência deles era diferenciado para os demais. É um nível de inteligência muito mais avançado do que os que estão. Progrediram muito aqui, ajudaram no progresso. Uns já retornaram. Isso aí são as obras que a gente dá a dica aí para quem quiser se aprofundar no tema. Mas Jesus, governador desse planeta, ele sempre mandou, ele sempre enviou. Quem achar que a Terra está solta aí, não está não. Você pode achar que a coisa está desandando, não está de jeito nenhum. Jesus sempre enviou espíritos missionários. Quando a humanidade ela estava desandando para o programa que é destinado, sempre enviou Buda, Krishna, Vyasa. Mais recentemente a gente pode ver aqui Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Lúcia. A gente vê que esses espíritos eles têm uma moralidade muito maior do que os que estão correspondendo com ele. Então eles servem mais do que de uma referência para aquela localidade, para aquela comunidade. E os egípcios, eles tinham isso aí. Eles sabiam, pode notar que eles sabiam dessa existência de um Deus único. Todos, sem exceção, eles tinham essa lembrança de um Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo pode notar que Platão e Sócrates, eles são os precursores do cristianismo. Sócrates era considerado mais sábio, mas ele aprendia ouvindo, assim como os senhores e senhoras estão pegando um pouco do que eu estou falando. Mas seria presunção minha achar que vocês sabem menos do que eu. Ao contrário, vocês sabem muito mais do que eu. E a gente aprende mais ouvindo, era o que Sócrates fazia. E a ponto de dizer, é o mais sábio, mas ele dizia, tudo que sei que nada sei. Deus único. Um ponto. Quem veio trazer isso para a gente? Os hebreus. Eles é que trouxeram isso aí. Nenhum dos outros sempre eram politeístas, mas os hebreus trouxeram isso para a gente. Deus único. Lembrança de lá, de onde eles vieram. Moisés, espírito evoluído, moralmente, intelectualmente, para aqueles que estavam naquela época. Capelino puxou todos os hebreus para que fosse preparado a vinda do Cristo. O Cristo já havia anunciado, quando vieram de Capela,
revela que ele encarnaria na terra, estaria junto. Então Moisés vinha para fazer esse preparo. E o povo hebreu era o povo escolhido porque esses espíritos tinham uma moralidade tal que estavam aptos a receber esse ensinamento. Ao contrário de outras civilizações que floresceram, gregos, chineses, hindus, mas o povo hebreu ele tinha essa crença no Deus único. E viria o que? Justamente os mandamentos para criar essa base para que pudesse vir o Cristo. Porque ele mesmo diz, olha, eu não vim destruir a lei, ele falava justamente dos 10 mandamentos. Pelo contrário, Jesus vem e ele aperfeiçoa, resume os 10 em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, relata o livro que era o quê? Moisés era um rosto brilhante igual um farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Era os primeiros passos a caminho da luz, a caminho da nova era. E a moral de Moisés para aquele povo daquela época é indiscutível. Ele disciplinou aquele povo. Muitos chegam e dizem, não, ele soltou o pessoal no deserto. Não, ao contrário. Era necessário tudo aquilo que o povo hebreu passou. Talvez alguns de nós aqui estivéssemos lá, porque já reencarnamos muitas vezes e não estamos aqui reencarnados no Brasil, no Nordeste, numa região aqui do Pajeú, que é uma região de dificuldade, de graça. Ninguém aqui está de graça. Já reencarnamos muitas vezes. E a moralidade de Moisés, ele tão consciente que ele podia ter uma coisa que muitas vezes as pessoas falam, poxa, o cara ia ser ele podia libertar o povo dele, mas ele, quando percebeu que ele era judeu, ele passou para o povo judeu e conseguiu também a liberdade, mostrando que existia um Deus único. Mas por que Jesus veio? Jesus é um habitante do mundo divino, ele já alcançou tudo, né? Em termos de felicidade, de bonança, de tudo. Mas o Mestre já havia dado um planejamento. Nada no mundo é aleatório, nada no mundo está jogado. O universo é inegável que nós presunçosamente achamos que tudo está entregue ao caos. Ao contrário, tudo está no seu lugar correto, inclusive nós. Se nós estamos aqui nessa região é porque a nossa meritocracia para estar aqui. Porque nesse momento aqui que eu estou dando a palestra para os irmãos, há muitos irmãos em várias regiões do planeta. Na Antártida, no deserto do Saara, tem ser humano em todo canto e cada um contendo sua reencarnação lá. Alguns progredindo, outros estacionando. Jesus veio porque está no planejamento divino. Era prevista a vinda dele. E notem que foi no momento em que a Terra estava praticamente num estado de pacificação, era a paz romana. O imperador Augusto tinha estabelecido uma paz em Roma e o Império Romano estava em paz. Havia algumas revoltas, mas não havia guerras com frequência. E inegável que Jesus consegue transformar, através de sua moral, tudo que vemos hoje. Porque, independente do segmento religioso que as pessoas sigam, a moral de Jesus é incontestável. Ela não tem falhas. Ele fala, exemplifica, vivencia. Tudo ele mostrou como é que se faz. Mesmo assim, vem as trevas. Relata no livro A Caminho da Luz que após a vitória do cristianismo no Império Romano, viriam o islamismo. Mas ele se confundiu, era uma missão.
o representante de Joaninha, ele vinha com uma missão de restabelecer o cristianismo em toda aquela área árabe, juntar sobre os ensinamentos do Cristo. Infelizmente, não é um espírito tão evoluído quanto o Cristo. E ele terminou desandando, é o que relata o livro A Caminho da Luz. E aí veio justamente guerras religiosas. Ficou o Oriente contra o Ocidente. E isso deu um atraso muito grande no planeta. Mesmo assim, a espiritualidade sempre esteve atenta nisso aí. Apesar de tudo que veio ocorrer nesse período conturbado, até Joana d'Arc, que é Judas Iscariotes, a última reencarnação de Judas, hoje ele não precisa reencarnar aqui, já é evoluidíssimo, teve todas essas modificações. Viria a Revolução Francesa, que nos princípios, aí eu peço uma atenção maior para o que a gente vai passar a partir de agora, que são informações, princípios que é bom os senhores e senhoras gravarem. A Revolução Francesa, ela se distorceu, todos sabem. Após 1789, com o 18º Brumário, em que Napoleão, que era Caio Júlio César, retornaria à região das Galhas, onde ele tinha sido general e tinha adquirido fama, aqueles ideais de liberdade, igualdade e fraternidade ficaram distorcidos porque Marat e Robespierre, aquele partido dos jacobinos, passou a separar da cabeça os corpos, tirar a cabeça, separar a cabeça para o corpo, separar a cabeça para o corpo, a guilhotina, de quem discordava de suas ideias. É de Marat que vem aquela expressão inimigo do Estado. Mesmo assim, já estavam reencarnados nessa época personalidades muito conhecidas nossas aqui na esfera nacional e também internacional. Beethoven já estava reencarnado, Pestalozzi, que seria de base para Kardec, José Bonifácio de Andrada já estava reencarnado e estava vivenciando a Revolução Francesa. E isso aí não só está relatado no livro A Caminho da Luz, como outras coletâneas. Mas aí, não só porque comemoramos a bicentenário da independência, mas tem um ponto muito interessante para ver como a nação brasileira foi planejada. Ela tem uma missão única. Então, o que ele diz aqui? O Brasil, em 1822, ergueu igualmente o seu grado de emancipação com Dom Pedro I, sendo digno de notar seu esforço do plano invisível na manutenção da sua integridade territorial. Quando toda a zona sul do continente se fracionava em pequenas repúblicas, atento à missão do povo brasileiro na civilização do porvir. José Bonifácio estava reencarnado, mas já se preparava para reencarnar essa figura que é relatada no Evangelho, que é o centurião Longinos. Longinos conhecia a profecia que está lá em Salmos, que é relatado o seguinte: essa profecia se refere a Jesus. Ele protege cada um de seus ossos, nenhum só deles será quebrado. É um Salmo 33. O que se refere isso aí? Se refere justamente a Jesus. Jesus não teve nenhum osso quebrado. Longinos, conhecedor disso aí, ele vai e perfura o corpo do mestre e vê que ali só existia só água. Os outros dois foram quebradas as pernas. Longinos
retornaria agora à sua reencarnação em 7 de setembro de 1825 como Dom Pedro II. Isso está relatado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E esse espírito, que é uma referência ainda hoje, como uma parte que o Brasil cresceu muito, não só em intelectualidade e moralidade, mas também se desenvolveu muito, era uma referência mundial. Esse espírito prepararia as bases sólidas para a missão que o país se dispõe. Em uma palestra falada em 2016, já relata que esses espíritos, José Bonifácio de Andrada, Rui Barbosa, já estão reencarnados, trabalhando firmemente nas diversas esferas, tanto religiosas como também em diversos campos, para que o país possa alcançar esse fim. Esses espíritos estão firmes de que sairemos com grandes arranhões no que estamos passando. Contudo, continuaremos firmes na nossa missão de pátria do Evangelho. Porque o que aconteceu lá na Revolução Francesa? Na Revolução Francesa houve uma distorção. Foi recebido o Espiritismo lá, mas os espíritos de Ismael, que é o espírito responsável pelo Brasil, manteve um acordo com o espírito de São Luís, que é o espírito protetor da França, e receberam muitos desses personagens que, claro, por uma condição moral, né, cometeram muitos erros, receberam aqui no Brasil. E muitos reencarnaram aqui, Robespierre, Marat, Voltaire, Diderot, muitos já reencarnaram aqui no Brasil, porque foi para receber, quitar os débitos. E notem bem, a gente fala muito em circunstâncias de mandar, que a gente diz, fulano de tal mandou o dinheiro para um paraíso fiscal. A espiritualidade ela responde da seguinte forma, que esses espíritos, realmente eles ainda têm muita saudade de onde vieram, mandam o dinheiro para lá, mas não tem tempo muito de gastar, não. Eles estão quitando, na verdade, o débito que tinham com o que eles fizeram no passado. E não tem muito apreço pela nação. Mas é uma informação interessante. Emmanuel, ele já está reencarnado. E Joana de Ângeles já se prepara para reencarnar. E aí, com isso aí, foi que o Espiritismo, pode notar que o Espiritismo ele é pouco conhecido em termos mundiais. Se originou na França, tem mais adeptos no Brasil. Por quê? Esses espíritos que estavam com essa plebe, que veio com Allan Kardec, eles também acompanharam, vieram aqui para o Brasil, já reencarnaram, por isso essa receptividade. Talvez muitos aqui já tenham participado de uma corte francesa ou estiveram durante a Revolução Francesa. Mas isso aí não importa o que fomos no passado. Devemos nos preocupar com o presente e fazermos a nossa reencarnação. Aproveitar a nossa reencarnação da melhor forma possível, porque o planeta está em mudanças. Então, qual é essa missão, essa realização do progresso? O Brasil está com essa missão de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. No livro 2080, que já é uma literatura nova, isso aí do espírito Júlio Verne, ele relata que nós seremos uma referência ainda neste século na parte religiosa. Seremos uma referência.
E quais são os sinais dessa nova era? Está lá no livro de Transição Planetária. A violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvários sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio. Isso está no livro Transição Planetária de Valdo Franco. É o que a gente está vendo. E aí vem aquela pergunta, sem lutas, essa transformação ocorrerá sem lutas? Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Naturalmente, as lutas não quer dizer que sejam lutas armadas, lutas de ideias, pensamentos. A gente muitas vezes tem que parar um pouquinho, pensar um pouquinho e seguir o crivo da razão. Se o que estamos fazendo é racional ou não, se procede. Eu digo aos irmãos aqui, se eu desencarnasse, hoje pode ser até a última palestra que estou dando aqui, né? Mas desencarnasse hoje, entrasse para o outro lado de lá, isso é só reencarnação, não existe. Então, Deus errou a forma, porque é muito lógico, é uma coisa muito lógica, é uma coisa sensata. E tem provas de cabais que existe, é uma realidade. Não dá para a gente aprender tudo numa reencarnação só. Até porque a gente vê que tem irmãos que têm uma inteligência mais apurada do que o outro. E por que esse privilégio, se todos somos filhos do mesmo Deus? E aí pergunta, será que nós já atingimos essa maturidade? A espiritualidade responde que não. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Hoje, estatisticamente, se a gente for observar no nosso país, há uma projeção de mais católicos, mas só que já se projeta, até 2050 teremos uma quantidade de mais evangélicos, né? Os protestantes, como vão falar. E nós espíritas estamos aonde? Ainda estamos um pouco acanhados e divulgando muito pouco a doutrina. Estamos aqui em torno de 4,5%. E olha que é o país mais espírita do mundo, é o Brasil. Atualmente tem em torno de 3 a 4 milhões de espíritas. E isso não quer dizer, como Allan Kardec disse, o espiritismo ele não é a religião do futuro, ele é o futuro das religiões. Aos poucos as pessoas vão compreendendo que a reencarnação é um fato, a pluralidade de existências é um fato, e isso aí, na medida do possível, cada um vai se esclarecendo. A missão do Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, não é a de sermos todos ricos, maravilhosamente ricos. É a de sermos maravilhosamente espiritualizados, sem nenhum demérito para os outros países, que são todos amados por Deus e por Jesus em igualdade de condição. Esse relato está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É essa a missão. Como eu falei, o livro 2080, ele já dá essa projeção, que seremos essa referência em termos de espiritualização. Seremos essa referência para outros países. O Espiritismo é de ordem divina. Sustenta nas próprias leis da natureza e estejam certos de que tudo que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Mas aí abre-se
certo? Abre-se para a gente que o que a gente está fazendo para colaborar para que isso aconteça. Pergunta-se: será que nós estamos nos comportando como as virgens e o azeite? Alguém já ouviu falar nessa parábola? Não. Essa parábola, ela se refere justamente às 10 virgens loucas, né? Ou às 10 virgens. Uns chamam virgens loucas, mas na verdade eram 10. O que é relatado? Relata que essas 10 virgens, 5 tinham reservado o azeite para tanto clarear o caminho, quanto para esperar o esposo que iria chegar. 5 dessas 10 não tinham reservado o azeite. E vendo as outras 5 que tinham reservado o azeite, elas queriam pegar o azeite das que tinham reservado. Foi aí que elas disseram: não, vocês vão comprar o azeite. Se reserva a comprar o azeite e vem. E aí elas saíram feito loucas à procura do azeite. Foi nesse intervalo que chega o esposo e entra com as 5 que tinham reservado o azeite. Quando entram e as outras 5 estão na porta, se fecham. Comumente acontece com a gente. É aquele candidato que vai para um concurso e não leva uma caneta, não leva uma borracha, não leva água. E quando eu cheguei, eu tenho que comprar uma caneta, eu tenho que comprar. Aí volto para comprar. Só que quando ele retorna, fechou a porta do local que ele ia fazer o concurso. E aí, só no próximo ano. Só que nesse aspecto aqui das virgens e o azeite, não tem próximo ano. Nós podemos ser enviados para outro local, para outro planeta. E aí, por isso que diz: será que a gente está aproveitando a reencarnação? Será que a gente está se comportando como as virgens loucas ou as virgens precavidas? É isso que Fenelon, ele nos alerta. Então, essa parábola das vendedoras de azeite está relatado em Mateus, né? Então, loucas erraram suas prioridades. Qual é a nossa prioridade? Nós não temos que estar olhando o irmão, está ali do lado. Eita, eu vou para a palestra, eu vou ouvir o que a Alexandre vai falar de errado. Não tem problema, eu tenho que fazer o meu. Eu vou olhar porque fulano veio com uma roupa diferente. Não, a nossa prioridade é melhorarmos, fazermos nossa reforma, nós melhorarmos. Não eu estar preocupado com o defeito do irmão. O irmão tem os seus defeitos, eu tenho os meus, tenho que procurar melhorar o meu. Então, loucas que pensando que podia usar azeite emprestado, não tem. Na hora que desencarnarmos, o azeite, cada um vai provar, vai mostrar o azeite que tem. Cada um é o que é. Eu não tenho como pegar as qualidades de Almir, passar para mim. Não dá. Nem eu passar minhas qualidades para ele. Não dá. É impossível. Cada um é o que é. Então loucas porque queriam o azeite para o seu próprio proveito, a fim de satisfazer a própria vontade. Não dá. Cada um vai ser o que é, e como Chico Xavier fala, a pior coisa para o espírito é quando ele retorna para o mundo espiritual com a consciência do tempo perdido. Perdi meu tempo, perdi minha reencarnação, tenho que voltar. E eu vou dar uma minimizada. Eu passei para vocês aí um papel que contém uma música que
refere-se justamente nisso aí, que é a música O Planeta de Ricardo Andrade, pernambucano, que relata justamente isso aí. Quem puder acompanhar. O infinito é aqui, é só viver, preparar o amanhã e o bem fazer. Nova era vai chegar, preste atenção. No mundo de paz e amor no coração. Mostra justamente essa parte da... Só um pouquinho. Então, ele está mais próximo do que nós imaginemos. Jesus está mais próximo da gente, ele nunca abandonou a gente, não. A gente muitas vezes aqui está fechando as portas para ele. Talvez, se fizermos uma análise tal qual aquela célebre programa de pegadas na areia, em que a pessoa imagina momentos de sua vida em que teve dificuldade, estava notando que estava andando com o Senhor na praia, tem 2 pares de pegadas na areia, mas chega um momento que ele nota que só tinha um par de pegadas, e ali diz: mas Senhor, sempre prometeste me ajudar, sempre prometeste estar comigo nos momentos mais difíceis, e nos momentos mais difíceis me deixar sozinho. Então houve aquela voz e me disse: meu filho, eu nunca te amei, nunca deixei de te amar. Naquele momento que tinha apenas uma pegada, eu te carreguei nos meus braços. Muitas vezes Jesus tem nos carregado em seus braços, a gente não tem notado isso aí. Agradeço a casa, muita paz a todos e agradeço a oportunidade que nos foi dada. Quem sabe até uma próxima oportunidade.
Eu me lembro muito bem uma vez eu ensaiando uma peça teatral, o diretor queria mudar um texto lá, uma fala que se referia à Bíblia. Eu digo, não pode. Muitas pessoas estão assistindo e essas pessoas entendem alguma coisa da Bíblia, por pouco que eles entendem, mas entendem que vai ser mudado. Não pode, nada da Bíblia pode ser mudado. E a pessoa pensou, não, ele tem razão, fica como está, né? E é interessante, muitas pessoas pensam que sabem de alguma coisa, mas para que você aprenda, para que você saiba de alguma coisa, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que pesquisar, né? O irmão falou muito bem daquele soldado que espetou aquela lança em Jesus Cristo, né? Longuinho, o nome do Rogírios, né? Pouca gente sabe quem era aquele cara e por que ele fez aquilo. Muita gente fala, era um bárbaro, espetou Jesus com a lança. Por que ele espetou? Pouca gente sabe. Ele não fez por maldade, ao contrário, ele acompanhando Jesus no Calvário, ele percebeu que os sacerdotes do templo estavam programando quebrar as pernas de Jesus, coisa que não podia acontecer segundo a Bíblia, segundo a profecia, como o irmão explicou muito bem. Eu não estou querendo completar alguma coisa da fala do irmão, estou querendo explanar alguma coisa para que fique bem entendido, né? Então, quando ele viu aquela conversa de quebrar as pernas de Jesus, ele foi e fez aquilo. Inclusive tem uma coisa muito curiosa, que aquele soldado, ele sofreu de um problema de visão, e ao furar Jesus Cristo, aquele material caiu na vista dele e ele ficou bom, sarou a vista dele, ele ficou com a vista perfeita. Está entendendo o quanto é importante você estudar, você pesquisar? Quando eu entrei no Espiritismo, um conhecido meu chegou para mim e falou, Chico, você está frequentando o Espiritismo? Eu disse, estou. Ele falou, mas veja bem, eu conheço você como uma pessoa inteligente, como uma pessoa que estudou, e você vai se meter logo com isso. Eu fiquei todo empolgado, porque ele me elogiou, fiquei achando interessante, me elogiou. Mas eu vou responder simplesmente da seguinte maneira: olha, por que, você está me perguntando, por que eu estou frequentando o Espiritismo? Eu vou te responder com poucas palavras. Eu estou frequentando o Espiritismo, estudando. Eu não estou só frequentando, eu estou estudando, eu estou pesquisando, eu estou comparando. Por quê? Porque o Espiritismo, ele explica tudo aquilo que as religiões explicam e mais do que as religiões não explicam. É só isso que eu tenho para te dizer. Então, não é você sair criticando. Você tem que puxar pela memória. E pelo lado lógico, pelo lado porque tudo tem que ter lógica. O que é a verdade? Não existe verdade sem lógica. A lógica é a prova da verdade. Eu quero aqui nesse instante agradecer a todos vocês, a presença de vocês aqui, o silêncio. E quero agradecer também em nome do Centro Espírita, o nosso palestrante aqui, que veio de Serra Talhada, 32 quilômetros de distância, né? Mas veio nos prestigiar como sempre, e já convidando para uma próxima vez.
está conosco aqui. Nesse instante nós vamos encerrar. E eu pedi ao irmão que nos dirigisse em oração para esse término desse nosso trabalho. Vamos encerrar com o Pai Nosso, né? Relata que no Sermão da Montanha o Cristo pode falar tanto e onde Deus nos ensina a rezar. Então é a oração mais perfeita, é a oração dominical. Vamos fechar nossos olhos e imaginar o Cristo entrar por esse recinto e agradecemos a Ele. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois o teu é o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja. Vamos nos preparar para o Páscoa.